Queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham no estudo bíblico, não só no nosso país, como espalhados e pela graça de Deus, espalhados por este mundo, podem nos acompanhar no estudo. E portanto nós vamos iniciar e vamos ler então Colossenses capítulo 4, e que diz assim a palavra do Senhor: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Preservará em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois ele os dou testemunho de que têm grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Então vamos agora passar ao nosso irmão Alberto, e um abraço para ele. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor pela vida dos irmãos, que com muita paciência me suporta. No último estudo, vimos a participação de alguns irmãos, e isso é muito bom. Encorajamento para cada um de nós. Colossenses capítulo 4, nós vamos para o verso 11, e Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação. Qual igreja ir hoje? São estas as perguntas que muitos fazem. Será que devo ir para uma igreja renovada? Para uma igreja avivada? Para uma igreja de poder, milagres? Uma igreja tradicional, normal, que não faz bem nem mal? Não fazer distinção cria muita confusão. Vamos entender que esses irmãos que são da circuncisão são judeus, aqueles que viviam debaixo do evangelho do reino e que agora estão migrando para o evangelho da graça, pois o evangelho do reino estava sendo suspenso e a formação da igreja sendo criada pelo nosso Senhor. Mas podemos questionar isto. Veja que 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Esta era a mensagem do apóstolo Paulo. Agora, será que os discípulos também compreendiam esta mesma mensagem na época dos evangelhos? Olhando para Mateus capítulo 16, indo lá para o verso 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja que Pedro, assim como os demais discípulos, não compreendiam a morte de Jesus, não entendiam, não aceitavam a morte do Senhor Jesus. Vemos então a distinção das mensagens. A mensagem do reino tratava do rei, o Messias, para Israel. Eles falavam mais do trono do que da cruz, ou nem falavam da cruz, óbvio. A grande comissão, entre aspas, uma designação que se encontra nos negritos na Bíblia, mais um destaque, onde nós encontramos o versículo: ide por todo o mundo. Esta era a mensagem da circuncisão, do reino. Ela se encontra, este ide, em Mateus capítulo 28, dos versos 19 em diante. Marcos 16, 15, é outra faceta, outro prisma desta mesma comissão. Lucas 24, 46 e João capítulo 20, verso 21 também. Lembre-se que os evangelhos, cada um, Mateus, Marcos, Lucas e João, estava narrando uma perspectiva, uma faceta da vida de Jesus, da mensagem do Senhor Jesus. E se colocarmos todos juntos, nós vamos encontrar este ide. Portanto, sair para ensinar este ide por todo o mundo é algo romântico e emotivo, porém, em Mateus 28, 20, vamos ensinar legalismo. Em Marcos 16, 17 e 18, nós vamos ensinar os grandes milagres, poderes, sinais. Lucas 24, 47 em diante, nós vamos estar começando por Jerusalém. Ir a Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Percebe então que esta mensagem não fazia sentido para hoje, neste programa de Deus para a igreja, nesta nova administração para o povo de Deus. Pedro, quando estava na grande comissão, quando ele estava na circuncisão pregando o evangelho do reino, em momento algum ele oferece a obra de redenção consumada de Cristo lá na cruz como salvação por graça por meio da fé. Em Atos 2, no verso 23 em diante, até o 36, você vai perceber a diferença. Ele acusa os seus ouvintes de terem matado ao Senhor Jesus e ainda clama e pede para que haja arrependimento e assim sejam batizados para conseguirem a salvação. E nesse arrependimento trazer de volta o Messias. Mas olhando para Gálatas 2, no verso 7 até verso 9, nós vamos ver que os discípulos começaram a compreender a distinção e principalmente a diminuição da importância do Evangelho do Reino. E agora o Evangelho da Graça. Gálatas 2, versos 7 a 9, eles entenderam que Paulo fora enviado à incircuncisão aos gentios e Pedro à circuncisão aos judeus, com esta mensagem. Viram, conheceram a graça que foi dada ao apóstolo Paulo e publicamente, dali em diante, limitaram o seu ministério aos judeus. E este irmão, chamado Justo, estes que eram da circuncisão perceberam, fizeram a distinção e compreenderam para andar com o apóstolo Paulo e assim serem efetivos na obra do Evangelho. Se você quiser ser efetivo, se você quer ser produtivo e abençoado por Deus, você precisa compreender as distinções nas Escrituras, manejar bem a palavra da verdade. À luz da revelação do apóstolo Paulo, seria então errado pregar este legalismo do ide por todo o mundo. E mais ainda, Mateus 23, alguns versos, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem a observar, observeis,
Fazei-as, mas não procedeis conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está dizendo que o evangelho do reino ainda requeria a prática da lei. Mais ainda, o batismo para a salvação, onde muitas igrejas se afogam neste ensino. Veja aqui Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Antes de Paulo, não havia o evangelho da graça, conforme Atos 20, verso 24. Antes do evangelho da graça de Paulo, revelado a Paulo, não havia a pregação da cruz, conforme 1 Coríntios 1:18. Para sermos uma bênção, para termos entendimento e adorarmos ao Senhor, precisamos fazer esta distinção, assim como este justo e os demais irmãos da circuncisão se ajuntaram à incircuncisão, pois agora a implicação do Evangelho era outra. Que Deus nos abençoe. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Espero desta vez não prometo nada, não demorar tanto como da semana passada, para também não roubar tempo também ao irmão Carlos e ao irmão José, se ainda quiserem dizer alguma coisa. Queria então, irmãos, considerar mais algumas coisas acerca desta passagem de Colossenses 4 e versículo 11, e repetindo novamente: e Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Então, irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, não sei se já tiveram curiosidade em contar quantos amigos é que ele tinha. Eu, por exemplo, estava há pouco a contar sensivelmente em Romanos, e em Romanos ele cita 35 pessoas, e provavelmente eram todas amigas dele, porque ele, em algumas delas ele fala da consideração acerca deles, deles o terem recebido, do trabalho deles para o Senhor, do serviço deles, da fé deles até, e vemos que provavelmente em todas as suas epístolas, em Atos, Paulo provavelmente tinha mais de 100 amigos, e provavelmente amigos de todos os géneros. Amigos, a maior parte deles que ele é citado nas suas epístolas. É interessante a consideração que ele tinha por eles, independentemente de se eles eram bons com ele ou não. Mas é interessante ele citar as coisas boas acerca deles. E, por exemplo, Justo é um destes casos. Que isto depois já é de partir para a conclusão de Justo, porque Justo é só mencionado uma vez, não é mencionado nada mais acerca dele, a não ser que este era um dos seus cooperadores no reino de Deus e que para ele tinha sido uma consolação. E é verdade que às vezes não é preciso dizer muito acerca de uma pessoa para dizer muito acerca dela. E é interessante que ele tinha muitos amigos, e nós hoje temos muitos amigos, ou achamos nós. Se calhar, se forem a olhar para a minha conta do Facebook ou Instagram ou o que for, muitos de nós têm de facto, se calhar, centenas de amigos. Há quem, pelo menos lá no Facebook, tenha milhares deles, ou no Twitter, ou o que for. Mas se calhar, quantos desses nós podemos chamar verdadeiramente amigos, como o apóstolo Paulo podia chamar acerca dos mais de 100 amigos que ele tinha? E vemos a consideração que ele de facto tinha por eles. E vemos que, há bocado o irmão Carlos citou a passagem: quem quiser ter amigos que os faça, era essa a expressão, já não me lembro. Foi mesmo no início do estudo bíblico, que quem quer fazer amigos ou quer... Quem quer ter amigos que os arranje. Exatamente, quem quer ter amigos que os arranje. Não é. Isto é para dizer o quê? Para dizer o quê? Não é para dizer que era um versículo. Eu cito isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. É o melhor amigo que a gente podia ter. Quem quiser ter bons amigos, que os arranje. Exatamente. Mas isto era para dizer que o apóstolo Paulo era um daqueles que procurava arranjar amigos, porque ele procurava ganhar almas para Cristo, porque ele considerava verdadeiros amigos e irmãos aqueles que tinham uma fé em comum com ele. E de facto, quem quiser amigos que os arranje, ele procurava fazer isto. Ele dedicava-se a ganhar almas para Cristo e em fazer amigos.
E de facto vemos que ele tinha muitos que podiam dar bom testemunho acerca dele, ainda que outros não o fizessem, tá? E ele próprio diz que alguns por inveja, não sabe, mas ainda assim ele tinha muitos amigos em vários lugares, em vários lugares que ele tinha, porque de facto o foco dele era fazer o mais importante, que era ganhar almas para Cristo. E quem é verdadeiramente prisioneiro de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, e ele diz que ele era prisioneiro do Senhor, vemos que aqueles que também eram prisioneiros do Senhor não podiam ser outra coisa sem ser amigos dele. E isto para dizer que de facto nós podemos ter, ou no Facebook dizer que temos muitos amigos, mas será que temos mesmo amigos como o apóstolo Paulo tinha? E vemos que ele próprio encerrava as suas cartas com saudações pessoais a alguns irmãos, a algumas igrejas que ele escreve, e até de pessoas que estavam com ele, que não só eram amigos deles, mas também eram amigos de quem o apóstolo Paulo escrevia. E é interessante ver que de facto já aqui todos estes tinham algo que os unia, não era algo, era alguém, que era de facto o Senhor Jesus Cristo, que poderia tornar estes dos melhores amigos. É interessante que todos estes amigos que ele tinha, muitos deles tinham o seu ministério, muitos deles, de facto, todos não podiam todos estar presos, não era? Apesar de muitos deles terem estado presos, mas é interessante que acerca destes que o apóstolo Paulo fala, vemos que estes três, Aristarco, João Marcos e Jesus chamado o Justo, que estes foram daqueles amigos que ficaram, com ele, ficaram presos com ele, ficaram de facto a passar o mesmo sofrimento com ele, e de facto eram estes que Paulo também falava que eram uma consolação para eles. E isto para dizer que podemos ter de facto muitos amigos, mas provavelmente são poucos aqueles que ficam. Muitas vezes são poucos aqueles que ficam, que de facto ficam presos e servem no mesmo ministério que alguns servem, e por um outro lado é consolação para aqueles que servem, por outro lado é triste não ver se calhar todos os outros não servirem da mesma forma e não serem também aqueles que ficaram. Portanto, nós vemos que o apóstolo Paulo de facto tinha muitos amigos, mas também não eram muitos aqueles que de facto ficavam e que ficavam com ele, ou ficavam juntos. Por exemplo, ele cita também, um pouco mais em baixo, ele fala acerca de Demas, e que depois mais tarde ele diz que, se não me engano, Demas que o desamparou. Portanto, de facto não são muito aqueles amigos que ficam, mas que o Senhor nos ajuda a nós sermos daqueles amigos que ficam, independentemente de qualquer situação. E isto para dizer o quê? Para dizer que este Jesus chamado o Justo era daqueles que ficaram, e já tecemos algumas considerações acerca dele. Como vimos, uma das coisas interessantes acerca deste chamado o Justo é que ele era chamado pelos outros, ele era chamado Justo, eram os outros que o chamavam. É interessante, e já ouvimos acerca disso, lermos acerca dele apenas neste versículo, não lemos em mais em lado nenhum, e uma das coisas que vimos também é que provavelmente a palavra justo, não sei se foi dito há 2 semanas, que a palavra justa é um nome, ou uma palavra romana, que é o Justus. Pelo menos o nome dele em latim é Justus, e que já vimos o que é que queria dizer, que é aquele que faz o que é correto, e já vimos as várias razões porque ele era chamado assim, porque é que ele não queria ser chamado de Jesus, mas era chamado então de Justo. Mas é interessante pelo menos considerarmos 2 coisas acerca do seu nome. Além do nome em latim ser Justus, vemos que ele provavelmente era chamado Justo tanto por romanos como por judeus, porque o facto de ser uma palavra que era conhecida por os da zona provavelmente onde ele morava, provavelmente devia ser uma zona onde haviam tantos romanos como judeus,
e provavelmente ele era considerado, eu estou a falar aqui na probabilidade, não estou a dizer porque a palavra de Deus não diz exatamente a razão porque é que ele era chamado justo, mas nós olhando para o nome dele e para o seu significado, e provavelmente até mesmo pela razão porque ele estava preso, era porque ele de facto fazia jus ao ser chamado justo. E vemos que uma das razões era esta, ele provavelmente era chamado justo tanto por romanos como por judeus. Outra razão que também já vi é que provavelmente o nome dele, Justus, poderia considerar, e isto não é uma certeza, não considerem isto como uma certeza, que ele provavelmente devia ser como o apóstolo Paulo, Timóteo ou João Marcos, que ele provavelmente devia ser tanto judeu como gentil, isto não só pelo seu nome ser chamado Justo, mas também por ele ser da circuncisão. Por isso provavelmente poderia ser que ele fosse como o apóstolo Paulo e ter tanto as duas nacionalidades. Vemos que ele de facto era uma pessoa que deveria fazer o que estava certo e ser essa a razão porque o chamavam justos. E reparem até que ele fazia o que estava certo e principalmente certo aos olhos do Senhor. Porque se calhar alguns que, quando ele, com o apóstolo Paulo, provavelmente pregavam e falavam da graça de Deus, se calhar alguns não consideravam justo o que ele fazia, mas ele ainda assim o fazia porque ele considerava o correto aos olhos do Senhor. E ele provavelmente não deixava de, como o apóstolo Paulo, de falar do Evangelho, porque para ele fazer isso era justo aos olhos de Deus. E daí vermos uma das razões porque ele o fazia. E uma das coisas que também vimos a semana passada foi que, de facto, justo, muito provavelmente, era como daqueles que o apóstolo Paulo dizia que o justo viverá da fé. E citámos algumas passagens, que foi Gálatas 3:11 e Gálatas 3, entre outras, Gálatas 3:11, que diz: e é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Romanos 1:7 também, que diz: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 38, que diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso nós vemos que, e como foi falado a semana passada, este justo, de facto, ele vivia da fé e não vivia das circunstâncias. Porque se calhar alguns como nós e nós próprios podemos correr esse risco e não somos melhores que os outros, pelo facto de nós, às vezes, deixarmos levar pelas circunstâncias e não vivermos da fé. Mas este justo, pelo menos pelo que percebemos desta passagem, ele não era assim, porque ele estava preso, o apóstolo Paulo. Ele foi daqueles poucos que ficaram e que não viveu das circunstâncias, porque as circunstâncias em que ele estava provavelmente o poderiam fazer voltar para trás, provavelmente poderiam querer talvez fugir, mas ele tinha a fé no Senhor e ele vivia para o Senhor, ele vivia de facto da fé, e isso fez com que ele de facto fosse preso e isso não servisse, não fosse com que ele não deixasse de ser consolação para o apóstolo Paulo, porque de facto ele o viver da fé e tendo a mesma fé que o apóstolo Paulo que tinha, mostra que ele de facto era consolação para o apóstolo Paulo e que ambos não viviam das circunstâncias, mas viviam da fé, independentemente da pior situação em que pudessem estar, e eles estavam na pior das situações em que poderiam estarem presos. Mas vemos que a fé dele também não era de facto uma fé qualquer, era a fé no Senhor Jesus Cristo, e também tinha citado duas passagens, sensivelmente, que podemos ver, que é a Epístola aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 15, que diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Por isso a fé que eles tinham não poderia ser uma fé qualquer, porque qualquer um de nós tem fé em qualquer coisa, pode ter fé em qualquer coisa, e também citei alguns exemplos, mas a fé deles era a fé de facto no Senhor Jesus Cristo. Fé essa que ele, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 22, podemos ver que ele também, citando e dizendo sensivelmente o mesmo, que é: isto é, a justiça de Deus pela fé
em Jesus Cristo para com todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Reparem, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E, de facto, esta fé só poderia ser uma fé mútua. Era, de facto, a mesma fé que o apóstolo Paulo tinha. Porque o apóstolo Paulo, na mesma epístola aos Romanos, mas um pouco mais atrás, no capítulo 1, versículo 12, ele, quando fala aos Romanos, escreve aos Romanos, ele diz, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Vemos que a consolação dele, de facto, ele sentia-se consolado quando via que eles tinham a mesma fé que ele. E que fé é que eles tinham? Tinham a fé no Senhor Jesus Cristo, como é claro, que ele depois escreve. E vemos que isso era consolação para ele. Por isso, uma das razões que provavelmente que o apóstolo Paulo tinha por sentir consolação nestes que ficaram, sendo justo um deles, era porque eles tinham a mesma fé. Eles não estavam lá presos por qualquer outro tipo de razão. Porque se fosse por outra razão, provavelmente ele não os mencionava. Mas de facto ele mencionou-os porque eles tinham de facto a mesma fé e esta fé que eles tinham era de facto uma consolação para com o apóstolo Paulo e provavelmente para com os outros. Era de facto a mesma fé no Senhor. Isto de facto deixava-o consolado. Por isso é que de facto o justo era um dos que ficaram, ele era um dos fiéis ao Senhor e era um dos que fazia também o que era correto aos olhos de Deus, mesmo que fosse na prisão. E mesmo que fosse para a prisão, ele não deixava de fazer aquilo que era correto aos olhos do Senhor. Notem que justo também estava também preso ao Senhor como o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve um pouco mais atrás, neste mesmo capítulo de Colossenses 4, vemos que o apóstolo Paulo escreve orando também juntamente por quem? Por nós. Ele quando fala em nós não é só dele, não é só dos colossenses, era também daqueles que estavam presos com ele. E ele diz por nós, para que o quê? Para que Deus abra a porta da palavra a fim de falarmos. Ele fala no plural. Ele provavelmente estava a falar dele e daqueles que estavam presos com eles e que da mesma forma como o apóstolo Paulo falavam do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. E vemos que estes provavelmente que estavam presos com o apóstolo Paulo também podiam dizer a mesma coisa, que eles não estavam meramente presos pelos romanos ou presos por falarem a palavra de Deus, eles estavam também presos de facto por falarem da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo também na Epístola aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 1, como ele diz, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, para que andeis como é digno da vossa vocação. Por isso este Jesus chamado justo, provavelmente também era, e nós vemos que ele era também como o apóstolo Paulo, que estava preso ao Senhor e que procurava também falar e que também pediam orações por eles, para que de facto o Senhor também abrisse a porta da palavra, a fim de eles falarem o mistério de Cristo, pelo qual não só o apóstolo Paulo estava preso, mas eles também estavam presos pela mesma razão. E vemos de facto que esta fé mútua no Senhor que eles tinham, de facto devia ser mesmo algo fantástico, algo de nós olharmos, de observarmos e de aplicarmos nas nossas vidas, porque de facto nós todos aqui que estamos temos de ser presos do Senhor, não presos de qualquer outra coisa. É por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, e no capítulo 3 e versículo 12, ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos, notem, atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. E assim como o apóstolo Paulo, justo, Aristarco, João Marcos, provavelmente também eram como o apóstolo Paulo nas orações. E eles também eram não só viviam da fé, mas também eram homens dedicados à oração. É por isso que nesta mesma epístola, no capítulo 1 e no versículo 9, nós lemos, por esta razão, reparem esta expressão, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Reparem que justos também era um destes que também orava pelos colossenses.
além de Epáfras, como depois havemos de lá chegar, que também lutava, combatia sempre por eles em orações, também este justo, como o apóstolo Paulo, também era alguém dedicado às orações. E graças a Deus, porque o Senhor tem os seus olhos sobre os justos, sobre aqueles que de facto Ele também tem os seus ouvidos atentos às suas orações. E se nós de facto vivemos da fé, porque não aproveitarmos que o Senhor está atento às nossas orações para nós de facto falarmos com eles. E de facto eles sabiam o que era ter este privilégio de falar com o Senhor, porque eles tendo noção que o Senhor estava atento às suas orações, eles dedicavam-se o tempo não só às orações, mas também a orações focadas. E vemos que neste caso aos Colossenses, vemos a razão que eles, do foco porque eles oravam por eles. Eles não cessavam de orar para que os Colossenses fossem cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E é por isso que nós vemos eles justos e aqueles que estavam com o apóstolo Paulo serem de facto homens de oração, serem homens do mesmo calibre do apóstolo Paulo, porque eles estavam presos e estavam literalmente juntos em tudo, estavam juntos, tinham a mesma fé, estavam juntos no mesmo ministério, a falar do mistério de Cristo, estavam juntos em oração. De facto, estes podemos ver um exemplo de irmãos e verdadeiros amigos que estavam literalmente juntos em tudo. E de facto isto é motivo de nós pensarmos, de nós meditarmos, se de facto fazemos como estes homens, se temos a mesma fé que eles, se procuramos servir o mesmo Senhor que eles servem, se somos de facto também prisioneiros do Senhor Jesus Cristo. Que de facto o Senhor nos ajude, irmãos, porque este Jesus chamado justo, nós só lemos este versículo acerca dele e é interessante como um versículo pode dizer muito acerca de uma pessoa. Mas para terminar, uma das coisas que vejo e que podemos considerar acerca deste Jesus chamado justo é que ele provavelmente pode representar os cristãos fiéis que servem ao Senhor, mas cujas obras muitas vezes não são anunciadas pelo mundo afora. Nós só vemos esta passagem acerca dele, nós não sabemos o que é que ele fez, o que é que era exatamente o seu serviço. Podemos entender que ele era, como o apóstolo Paulo, era um homem de oração, como o apóstolo Paulo tinha a mesma fé e como ele tinha o mesmo ministério, o ministério de falar do mistério de Cristo, pelo qual estavam presos. Mas nós não lemos mais acerca disso, não lemos coisas exatas, como o apóstolo Paulo e até como outros que o apóstolo Paulo cita. Como, por exemplo, João Marcos, ele diz que João Marcos, eles já receberam mandamentos através de João Marcos. Mas de Jesus chamado justo, só lemos que ele estava preso com Paulo e que ele era uma consolação e que, de facto, ele também era da circuncisão e que era um cooperador do apóstolo Paulo. E, de facto, muitos de nós, irmãos, podemos as nossas obras podem não ser anunciadas por este mundo afora e eu provavelmente o que eu fiz ou o que eu disse ou o que for provavelmente poderá ser esquecido no tempo. Daqui a 100 anos, se o Senhor não vier e se ainda cá estivermos, provavelmente muitos vão esquecer de nós que estamos aqui no futuro e nas futuras gerações, se o Senhor não vier, podem esquecer-se de nós, mas de facto acerca deste justo nós vemos que o Senhor não se esqueceu dele. O Senhor certamente não estava esquecido das suas obras e apesar de ele ter feito provavelmente muita coisa, assim como os outros, assim como o apóstolo Paulo, e não ser citado na palavra de Deus, o Senhor conhece tudo, todas as suas obras, conhece tudo aquilo que ele fez e isso de facto é o mais importante. Por isso, irmãos, nós no ministério não sabemos, não sei que ministério cada um tem aqui. Pode ter um ministério mais simples, simplesmente orar. Pode ter um ministério das limpezas ou o que for. Ou pode ser um ministério de jovens. Mas independentemente do ministério que tiver, seja ele um reconhecido, não reconhecido, independentemente disso, que o nosso foco seja de facto nós servirmos o Senhor, porque o Senhor está atento àquilo que nós fazemos. E o Senhor está atento e é o mais importante. Os outros podem não saber aquilo que fazemos, mas o mais importante é que o Senhor saiba e o Senhor veja o que nós fazemos e que o que nós fazemos seja sempre tudo para a sua honra e glória. De facto, irmãos, que o Senhor nos ajude nisto, a nós sermos
homens e mulheres de fé, de oração, de cooperação também, e vivamos da fé e sirvamos o Senhor como Ele merece, porque Ele de facto merece tudo. Que de facto o Senhor nos abençoe, e peço perdão, se calhar pelo tempo a mais que tomei, que o Senhor nos abençoe. Para a semana nós vamos continuar, pela graça de Deus. E, portanto, eu só gostava de dizer que o nosso irmão Alberto, no princípio, como vocês ouviram, tocou num assunto muito importante. E ele começou assim: qual é a igreja que eu devo ir? Vou uma igreja avivada, renovada, uma igreja normal? Que igreja? É uma escolha muito importante. O grupo de irmãos com quem a gente se vai reunir é muito importante. E para tomarmos uma decisão sábia, temos que conhecer bem a doutrina. As pessoas às vezes acham que a doutrina é uma coisa seca. Eu vou procurar mostrar para a semana, se Deus quiser, que a doutrina não é uma coisa seca. Aliás, o nosso comportamento deriva do que nós queremos. Se temos crenças erradas, ainda que bíblicas, mas mal manejadas, vamos ter comportamentos errados. E isso começa logo com a questão da salvação. Quantas igrejas há que nós vamos aí e que, se uma pessoa perguntar o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, ouvimos respostas diferentes. Há um fascículo do Cornelius Stem muito interessante que se chama assim: tão simples quanto pode ser. Então o Cornelius Stem, que já está na glória, diz que um dia havia um homem que estava na rua e que perguntou: o que é que eu preciso de fazer para ser salvo? E chegou um indivíduo e disse: olha, isso é tão simples quanto pode ser. E disse: só tem que crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador que vai ser salvo. E veio um outro indivíduo, chega lá e diz assim: calma aí, ouviu a conversa e disse: isso não é assim tão simples como isso. É preciso guardar a lei. A Bíblia também fala em guardar a lei. Bem, depois chegou outro e disse outra coisa: é preciso ter os sinais, porque quem crer e for... É preciso ser batizado. Quem crer e for batizado, não é só crer, tem que ser batizado. E estes sinais têm que seguir. Vinha o outro, também tem que ter estes sinais. Se não tiver estes sinais... Bem, o indivíduo, se não sabia o que havia de fazer, depois daquela conversa toda, ficou ainda mais baralhado. Porque, vocês imaginem, cada um dizia uma coisa diferente. O que é que a Bíblia diz de facto que eu preciso de fazer para ser salvo? Este assunto é muito importante porque o nosso irmão Alberto tocou na questão da circuncisão, que é aqui referida no versículo 11, e nós precisamos conhecer um bocado mais sobre esta questão da circuncisão. E precisamos saber que, por exemplo, o apóstolo Paulo não foi ministro da circuncisão. Mas precisamos saber que o Senhor Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Está escrito. E no mesmo capítulo, em Romanos. Depois vamos ver isso para a semana e vamos ver a importância e o que é que Pedro, como ministro da circuncisão, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, quando ele teve aquela grande conversa com o apóstolo Paulo e tomaram as decisões que tomaram e o acordo que fizeram, o que é que ele foi fazer com os da circuncisão? Paulo disse: nós vamos aos gentios, vocês vão à circuncisão. E à circuncisão fazer o quê? O que é que o apóstolo Pedro foi fazer à circuncisão? Alguns pensam que ele foi pregar o Evangelho do Reino à circuncisão. Não foi. Ele foi pregar o Evangelho da Graça à circuncisão. Mas isso depois vamos ver para a semana, porque é muito importante, e vamos ver também, como pela Bíblia, como é que a questão da doutrina afeta a nossa prática. Em tudo. Não é só na questão da salvação. É em tudo. Que o Senhor nos ajude. Para a semana continuamos, se Deus quiser. Vamos terminar com a oração. Senhor, damos-te graças pela Tua Palavra, damos-te graças por aquilo que nós ouvimos, e ouvimos muito, e rogamos-te que Tu, na verdade, nos ajudes a crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Nós, de facto, precisamos de conhecimento, mas também precisamos de graça. E nós rogamos-te que não nos falte nenhuma destas coisas. Cuida dos nossos irmãos que nos têm ministrado a Tua Palavra, continua a capacitá-los e a usá-los, e ajuda-nos a todos nós a podermos ter os olhos do entendimento iluminados para podermos entender e poder seguir a Tua vontade. Cuida, pois, de todos aqueles que nos acompanham no estudo bíblico também, e abençoa a todos, te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.